A gente ouve essa entrevista, uma entrevista séria, é um assunto sério, mas se torna cômico o que a gente está ouvindo agora do presidente Osmar Stabile, né? Aliás, agradecer ao pessoal do meu timão pelas imagens cedidas, né, para nós aqui, para que a gente pudesse discutir aqui, mas olha só a dimensão disso, Morelli. Só assim ele agradeceu a torcida, agradeceu a galera, e só assim ele conseguiu ter tranquilidade para poder ir no banheiro, porque, segundo ele, iam tomar a cadeira dele. Isso não é brincadeira, né? Não, não é brincadeira, assim, são todos maduros, estão todos no Corinthians há anos, como o Bruno falou. É o Corinthians que a gente está falando, é o clube de futebol. Ele agradeceu o seu metaleiro, né? Seu metaleiro. Seu metaleiro. Assim, é claro que é uma figura, sentar na cadeira é um jeito de falar, né? Não posso sair daqui, mas ele levou isso muito a sério, né? Não é isso que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo aqui os direitos, o afastamento, o que diz o estatuto, a votação do conselho, a votação de todos os conselheiros, o encaminhamento para o afastamento, a votação dos associados que estava marcado para 9 de agosto, não era isso? Para confirmar ou não o afastamento do Augusto Melo, o impeachment. Então, assim, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de jogadores que estão nos assistindo agora, que estão concentrados para uma partida, que estão ouvindo o treinador fazer uma preleção do Campeonato Brasileiro, que é um dos melhores do mundo, preocupados se vai ter dinheiro no fim do mês para pagar. Jogadores internacionais como Memphis, como Garro, um Corinthians que precisa se recolocar no cenário porque se afasta dos seus principais concorrentes, Palmeiras, Flamengo, Internacional. A gente está falando disso, a gente não está falando de sentar numa cadeira ou não. A gente está falando de um clube que tem uma marca importantíssima. Ainda tem o contrato das camisas com 2 patrocinadoras, 2 fornecedoras gigantes que estão ali negociando e ninguém sabe de nada disso. É disso que nós estamos falando, gente. Nós não estamos falando de sentar ou não na cadeira. Então a gente vê que são pessoas despreparadas, de um lado e do outro. São pessoas despreparadas para comandar o Corinthians. O Corinthians é muito mais do que isso. E aí não tem dinheiro para pagar o estádio, a dívida 2,5 bilhões de reais. Vai entrar de férias agora por causa do Mundial de Clubes. O Corinthians deveria estar dando férias para esses jogadores, um pedaço, tentando negociar na Europa a possível venda de jogadores bons, garotos, como o Breno Bidon, por exemplo, que é um garoto promissor, deveria estar tentando negociar para arrecadar dinheiro, como fez o Palmeiras com o Endrick, como está fazendo com o Estevão. Era isso que a diretoria do Corinthians tinha que fazer. E não essa briguinha de vaidade, de egos, de liminares, de narrativas, que isso só coloca o clube, o time, a bandeira, a torcida para o fundo do poço. E tem uma questão, Renan, o Morelli há uns minutos fez um bom resumo de como foi essa questão, de como funcionou essa questão das hierarquias e de quem determina se o Augusto é presidente ou não, né? E nesse resumo ele falava sobre o ato da Maria Ângela ontem. Quando o Romeu Tuma é afastado do Conselho Deliberativo, ele tem um vice, que você inclusive trouxe nos destaques iniciais. E esse vice está de licença médica. Mas não ficou claro em nenhum momento que licença médica é, se essa licença médica o impossibilita de participar da vida política do Corinthians, ou seja, baseado nas informações que a gente tem, esse decreto da Maria Ângela também passa por cima disso. Porque, o Romeu Tuma foi afastado, beleza, mas ele tem um vice-presidente. Na hierarquia ali do Conselho Deliberativo, tem alguém abaixo dele que seria o responsável pelas tomadas de decisão. E não automaticamente a Maria Ângela. E não ela como primeira secretária, ou seja, acima dela tem alguém. E essa pessoa simplesmente foi totalmente afastada desse processo por uma licença médica que a gente não tem informação de que tipo de licença é. Se é suficiente ou não para afastá-lo da vida política do Corinthians.